nós temos a honra de receber o excelentíssimo senhor ministro André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal, do STF, e ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Ministro, muito obrigado por o senhor ter aceito o nosso convite de estar aqui hoje no almoço empresarial do LIDE Rio de Janeiro. Nós vamos hoje conversar sobre um tema que lhe é muito caro, né? Que é a governança corporativa. Primeiro, agradecer, Andréia, o privilégio de estar aqui nesse evento do LIDE Rio de Janeiro, parabenizá-la por ser uma liderança dentro do estado do Rio de Janeiro, procurando trazer boas práticas, não só para a governança, mas também para o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro. Eu tenho acompanhado o seu trabalho ao longo dos últimos anos e tem sido uma satisfação ver o impacto que o LIDE tem sido para o desenvolvimento do Rio de Janeiro. Então, estou à disposição e um prazer estar contigo. Muito obrigada. A gente gostaria primeiro comentar um pouco da sua experiência como advogado-geral da União e ministro da Justiça. Como é que isso influenciou esse seu... Porque foi uma tese, né, do seu mestrado falar sobre exatamente governança corporativa. Como que o senhor chegou nesse projeto? Bom, primeiro é uma definição do que é ser servidor público. Servidor público é a disposição de servir ao público. O bom servidor público, Andréia, é aquele que tem esse DNA e essa disposição de trazer um serviço público de qualidade, com eficiência. E para isso nós dependemos de uma governança adequada, uma governança que trabalhe com pilares de integridade, de respeito à sociedade e ao cidadão. E esse respeito envolve preservação de um vínculo de confiança que o cidadão deposita nos seus agentes públicos, para que eles prestem um serviço público adequado, com honestidade, no tempo certo, entregando prestação de serviços em diversas áreas, como educação, saúde, infraestrutura, desenvolvimento em geral, capaz de fazer diferença na vida das pessoas. Nós não podemos ser servidores públicos dentro de gabinetes. O servidor público pode estar num gabinete, mas o seu olhar tem que estar para a vida das pessoas, da sociedade, daqueles que mais precisam. Falar aqui sobre governança corporativa, talvez nós tenhamos aqui os principais agentes econômicos do estado do Rio de Janeiro. E todos aqui têm um propósito em comum, que é o desenvolvimento do nosso estado, o desenvolvimento sustentável do nosso estado que sofre tanto com a questão da segurança pública, o nosso estado que sofreu sucessivos esvaziamentos, já fomos capital do país, e o que hoje todo empresariado do nosso estado deseja é atrair investimentos, atrair riquezas para o nosso estado, de maneira que essa riqueza possa surtir um benefício para toda a população do nosso estado e para todos os segmentos da economia. Eu queria dizer que também a OAB do Rio de Janeiro estará apresentando para a LERJ um projeto de lei inspirado no de São Paulo, para que o empresário que tiver o seu produto oriundo, ainda que de um fornecedor exterior de trabalho escravo ou semi-escravo, perderá a inscrição também no estado do Rio de Janeiro. Participar da LIDE, fazer parte desse projeto, fazer parte desses debates, e eu tenho certeza que o Rio de Janeiro e a população do Rio de Janeiro ganham muito com essas reuniões, com esses encontros e com esses debates. Muito obrigada. Qual a importância hoje de trabalhar cada vez mais a educação? A educação é o caminho para qualquer crescimento profissional. A gente fala hoje em igualdade de oportunidades. O grande instrumento para garantir igualdade de oportunidades para as pessoas mais simples até aquelas mais abastadas é através da educação. O Brasil só será um país diferente, desenvolvido, com mais justiça social, com menos desigualdade, se ele for capaz de ter uma educação de qualidade.
A Constituição fala que a educação ela tem 3 objetivos, está lá no artigo 205 da Constituição. Em primeiro, formar a pessoa, caráter, integridade, discernir entre o certo e o errado, ser capaz de conviver em sociedade e de entender que nós não estamos aqui apenas para alcançar nossos objetivos, mas para que todos alcancem seus objetivos. Em segundo lugar, preparar cidadãos que vão ter uma vida na sociedade e essa vida precisa ser exercida com integridade, com capacidade de você não viver com respeito a todas as pessoas, de exercer uma cidadania adequada, seja no âmbito privado, seja na atividade pública. Terceiro grande objetivo, preparar para o trabalho. Nós precisamos ter uma educação que forme bons profissionais, que a pessoa precisa interpretar um texto, calcular, mas acima de tudo, estar conectada com o trabalho do futuro. Um trabalho que vai demandar inteligência artificial, tecnologia da informação e uma conexão com a empregabilidade. Um dos grandes problemas do crescimento brasileiro é a falta de qualificação dos nossos profissionais. Penso eu que o líder hoje no Rio de Janeiro precisa ser o líder que construa, que tenha como propósito a construção de um Rio de Janeiro melhor. Que pense nas pessoas do Rio de Janeiro, que pense não só na sua empresa, não só nos novos contratos, no crescimento, no aumento da sua empresa, no desenvolvimento, mas que pense na cidade e no estado do Rio de Janeiro. Que pense na formação de pessoas, na formação de novas lideranças, que pense que é possível crescer mais, com mais sustentabilidade, se todo o Rio de Janeiro crescer junto. Organizando o seu setor, não apenas organizando a sua empresa, como você fortalece o seu setor. Você é do setor da infraestrutura, como fortalecer o setor da infraestrutura. Você é da imprensa, como fortalecer a imprensa no Rio de Janeiro, como que a imprensa se insere no crescimento e no desenvolvimento do Rio de Janeiro. Eu me pergunto, Magnavita, pergunto, Marcos, da Manchete, qual o projeto da imprensa para o estado do Rio de Janeiro? O que a imprensa quer para o estado do Rio de Janeiro? Essas perguntas precisam ser respondidas. E para isso é preciso não só encontros como esse, mas encontros setorizados. Precisa ter visão, a visão correta. Qual a visão de curto, médio e longo prazo para o estado do Rio de Janeiro? O bom líder tem a visão correta. E essa visão tem que integrar temporalmente e tem que integrar socialmente. Os dons empresariais que os senhores têm e as senhoras têm. Essa vontade de fazer e de realizar, ela não seja individual, mas ela seja coletiva, cooperativa, não competitiva. Que ela seja coordenada com propósito, com visão, com perseverança, com resiliência, com coragem, com humildade, com integridade. Os senhores são o Rio de Janeiro, não são outros. Ninguém pode fazer mais para o Rio de Janeiro do que os senhores e as senhoras. Nós podemos colaborar, tentar ajudar, atuar naquilo que for possível, mas o fazer, o realizar, o dar concretude, a nos dizer o que vocês precisam, são os senhores. Ao invés de esperar o governo dizer o que vocês precisam, apresentem os projetos. Digam o que querem,
como querem. A minha esperança é que eu possa voltar daqui numa próxima vez, Andréia, e ter notícias de que vocês estão muito mais focados, muito mais organizados, muito mais envolvidos e muito mais, eu diria, felizes por verem o que pode surgir fruto das mãos e dos trabalhos de cada um de vocês e de todos vocês juntos. Meu muito obrigado. Queria saber a sua percepção sobre o evento de hoje. Olha, muito importante, né? Principalmente para o momento do Rio de Janeiro, né? Não só a presidente da OAB, a Ana Basílio, né? E foi reiteradamente ali reforçado pelo discurso do ministro André Mendonça, né? A importância do envolvimento da sociedade civil, né? Da classe dos empresários, daqueles que investem, né? De uma certa maneira e que contribuem para aquilo que é o maior programa social, que é a geração de empregos. O ministro André Mendonça colocou muito bem a questão do network e da importância desses relacionamentos na atividade empresarial. É fundamental, né, a gente ouvir mentes tão ilustres, né, assim, mentes ímpares. Eu acho que trazer o ministro André Mendonça com a sabedoria, né, com o conhecimento dele e o enfoque que ele dá, né, porque é o que ele falou, ele está lá no topo, né, do judiciário, mas com uma visão pé no chão, com uma visão realista do que acontece no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade. Eu acho que isso é um exemplo e uma provocação, né, para a nossa reflexão, que eu acho que é o que o LID faz, o que a Manchete tem feito muito bem, que é provocar, né, a reflexão, a gente debater a cidade, debater o Rio de Janeiro e principalmente o rumo que a gente está tomando, né, para a nossa cidade, para o nosso estado, para onde estamos indo e o que a gente deve fazer para que a gente, de fato, consiga alcançar os nossos objetivos. Bom, o evento foi ótimo, contar sempre com o aprendizado do ministro André Mendonça é sempre de muita valia, porque é uma pessoa equilibrada, uma pessoa que lidera a pauta jurídica no país, né? Então, esse encontro aqui com grandes lideranças do Rio de Janeiro também foi muito bacana, é sempre um momento de muita interação, a gente conversa com muita gente que faz o Rio de Janeiro acontecer, então sempre que houver eu vou estar aqui, vou estar prestigiando, porque eu acho que não só o meio jurídico ganha como isso, né? O meio político, o meio empresarial, eu acho que o Rio de Janeiro ganha com esses encontros, foi maravilhoso. O ministro deu para nós uma aula de conduta, de ética e que o notabiliza como um dos membros do judiciário que mais desperta respeito da sociedade. Falou de perseverança, de ética, de foco, de liderança, que eu acho que não se tem universidade para produzir líderes, né? E ele deixa muito claro esse papel importante para nós que tivemos a oportunidade de não ouvir não só a sua fala, mas o debate. Saímos daqui bem felizes, esperançosos e na certeza que o mundo empresarial e o mundo político têm que caminhar paralelamente e pensando desta forma que foi colocado aqui. Eu acredito que tenha sido um evento muito importante, com conceitos muito estruturais e muito relevantes para o Rio de Janeiro, para o desenvolvimento do Rio de Janeiro. E também foi um grande prestígio para o nosso estado ter o ministro André Mendonça aqui falando sobre esses assuntos relevantíssimos, culturais, de combate à corrupção, da importância da ética empresarial. Foi realmente um evento maravilhoso. Qual seria, então, a orientação que o senhor daria para os empresários para eles exatamente poder garantir essa integridade, a ética, quando eles estão na governança corporativa? Qual seria, assim, a indicação para um empresário? Primeiro, manter firme os seus propósitos. Ter bem construído o seu propósito. Para que sua empresa foi criada, qual é o seu objetivo e como a sua empresa se conecta com a sociedade. Não apenas o retorno que ela pode ter da sociedade, mas como ela pode contribuir para com a sociedade. Em segundo lugar, eu queria deixar para o empresário uma palavra de esperança. Persevere, não desista. Eu sei que muitas das vezes
você é confrontado com uma realidade toda adversa. Uma alta carga tributária, poucos incentivos públicos, dificuldades em ter boa mão de obra, por vezes juros altos para ter um financiamento adequado da sua atividade, mas nós precisamos que você não desista. Nós precisamos que você acredite em você, acredite no Brasil, acredite no potencial da sua empresa e que você ajude e continue ajudando a nós construirmos um país melhor a cada dia. Ministro, muito obrigada. Foi uma aula de conhecimento, foi uma troca incrível. Eu queria agradecer muito ao senhor por ter compartilhado tanto conhecimento, tantas ideias fundamentais para o Rio de Janeiro e para o nosso país. Eu que agradeço, Andréia, mais uma vez. Meus parabéns e um privilégio estar junto contigo nesse grande evento do LIDE.